Paz do Senhor, queridos irmãos, como passaram a semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada na sua casa, na sua família, na sua vida. Estamos aqui hoje para mais uma lição da Escola Bíblica, a Escola Bíblica que enriquece a nossa alma, enriquece o nosso espírito, nos traz conhecimento e nos faz mergulhar na Palavra de Deus. E ela vem um pouquinho mais mastigadinha para os nossos corações e para as nossas mentes. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com vocês através dessa tela, e eu espero em Deus que sejamos abençoados e que o Espírito Santo fale ao seu coração, como falou ao meu durante o estudo dessa lição, enquanto eu estive preparando. Eu sei que o Espírito Santo tem um recado para você nesta noite. Vamos orar juntos? Vamos? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque Tu és Deus soberano, Tu és maravilhoso, Tu és o sobrenatural na nossa vida, Senhor. Tu és aquele que reina, aquele que atua em nossos corações, em nossas mentes, transformando, limpando, perdoando os nossos pecados, lavando as nossas vestes, meu Senhor. E para que isso acontecesse, foi preciso que o Senhor se entregasse na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, sangue que nos purifica, sangue que nos limpa, sangue que nos transforma e sangue que nos garante perdão dos pecados, nos dando assim direitos de cidadãos do céu, direitos, meu Senhor, de morarmos no céu contigo. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada pela liberdade que o Senhor nos dá, obrigada, Senhor, por cada irmão que está abrindo a sua casa neste momento, me recebendo através desta tela, Senhor, e que juntos possamos compartilhar da Tua palavra, compartilhar da lição de hoje, Pai, tirando para o nosso espiritual tudo aquilo que ela nos traz nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, oramos. Amém. Amém, irmãos queridos. Irmãos, nós estamos na 13ª lição deste tema. Vejam bem, 13ª. Já passamos, estamos na 13ª, já passamos por 12 lições falando sobre o natural de Deus, falando sobre o sobrenatural de Deus. E eu pergunto para vocês e peço que vocês meditem no decorrer da lição. De verdade, vocês já descobriram, já entenderam sobrenaturalmente na vida de vocês a atuação do Espírito Santo de Deus, a ação de Deus na vida de vocês? Vocês já entenderam, já viveram experiências sobrenaturais com consciência que é sobrenatural? Vocês já mergulharam nesse assunto com desejo de alma e em se aprofundar naquilo que Deus tem para você? Deus é rico, Deus é poderoso e tudo que Ele tem, tudo que está em suas mãos é para nós, é para você, é para a nossa vida. E só assim nós experimentaremos e viveremos os milagres que Deus tem reservado para nós. A palavra de Deus está recheada de caminhos, de diretrizes, de direções que nos levam até aquele milagre que nós precisamos entender, precisamos receber e precisamos usufruir, porque é nosso, é um direito nosso conquistado a preço de sangue pelo Senhor Jesus. Sobrenatural de Deus, a lição de hoje vai falar dos milagres através do sobrenatural. Milagres. Quando nós
falamos essa palavrinha, quando nós usamos esse termo milagres, será que de verdade nós sabemos dizer o que é um milagre? Nós sabemos decifrar um milagre? Nós conseguimos identificar os milagres que acontecem na nossa vida? Porque milagres nós vivemos todos os dias e eles passam despercebidos. E para a gente compartilhar, para a gente comungar mesmo sobre essa lição, eu vou pedir que você coloque aí no chat durante a lição, principalmente agora, você escreva para mim aí no chat o que você entende por milagre. Ou, se você quiser descrever um milagre que você já recebeu, você pode descrever também. Não necessariamente precisa ser um milagre seu, você pode contar do milagre de alguém. Mas eu gostaria de saber como é que você decifraria essa palavrinha, milagre. Milagre já diz tudo. É alguma coisa que nós não alcançamos pela nossa força, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, por aquilo que fazemos ou por aquilo que buscamos. Milagre é aquilo que Deus coloca em nossas mãos, é aquilo que Deus manifesta na nossa vida, na nossa necessidade, no momento que nós necessitamos. O livro que nós vamos usar é um livro que nós temos usado como base para esse estudo desde a primeira lição, é o livro de Atos. Esse livro é riquíssimo e eu recomendo para vocês que antes de vocês lerem Atos, vocês leiam o livro de Lucas. Se vocês antecederem a leitura de Atos com a leitura de Lucas, com certeza a sua leitura, o seu entendimento, o seu mergulho em tudo aquilo que Atos nos conta, será um mergulho mais rico, um mergulho mais profundo. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E o livro de Atos é praticamente uma sequência de tudo aquilo que Lucas traz na sua escrita, no seu livro. A lição de hoje, milagres através do sobrenatural. No livro de Atos, nós encontramos detalhes de como sermos cheios do poder e sermos cheios do Espírito Santo. Como podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque sem estarmos transbordando do poder de Deus, sem estarmos cheios do poder de Deus, nós não decifraremos, nós não identificaremos os sobrenaturais que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso cotidiano. Milagres acontecerão e que não serão identificados. Hoje, nós vamos descobrir que milagres vai além daquelas grandes ações de Deus, porque quando nós pensamos em milagres, nós pensamos no paralítico que andou, nós pensamos no cego que viu, nós pensamos no mudo que não falava, no surdo que não ouvia, que agora fala e que agora ouve. Na nossa concepção de milagre é isso, mas milagre vai muito além disso. A nossa vida é um grande milagre. Eu sou um milagre de Deus. Você é um grande milagre de Deus. E através da nossa vida é que Deus quer manifestar milagres e mais milagres. E nós identificaremos hoje grandes milagres que nós, em uma leitura comum, não identificávamos como sendo milagres, como sendo sobrenatural. Uma das coisas mais lindas, mais intensas que eu gosto no livro de Atos e que
me deixa extasiada é o início da Igreja de Cristo, é a implantação da Igreja de Cristo, a igreja primitiva, o desenvolvimento da igreja, de como ela se desenvolveu desde Jerusalém até Roma e avançando aos confins da terra, avançando o tempo, vencendo o tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre forte. A palavra de Deus diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. E desde a fundação da igreja, nunca Satanás prevaleceu sobre a igreja. Até aqui, nunca vimos Satanás prevalecer, sair vitorioso, sair como conquistador daquilo que Deus estabeleceu. Igreja de Cristo, como ela nasceu, nós encontramos ali no livro de Atos, e se você for lá em Atos 2, do versículo 37 ao 47, você vai ter uma leitura muito rica, e ali nós mergulharemos no sobrenatural de Deus. O próprio Espírito Santo vai clarear o entendimento e nos levar a enxergar o sobrenatural naquilo que para nós sempre foi natural. Por exemplo, quando nós falamos em igreja, quando nós pensamos em igreja, nós imaginamos, nós temos uma igreja linda. A nossa igreja é uma igreja linda, é uma igreja que é referência na cidade de Jundiaí. E a gente olha de uma forma comum, a gente olha de uma forma natural para a igreja. Nós não conseguimos enxergar o sobrenatural, o que Deus faz, os milagres que Deus realiza, a forma com que Deus age através da Igreja de Cristo. E os tempos passaram, milhares e milhares de tempos se passou e a Igreja de Cristo vem prevalecendo. E nós encontramos, a partir do nascimento da igreja, nós encontramos Pedro na sua primeira mensagem, alcançando mais de 3.000 vidas. Isso é sobrenatural. Mais de 3.000 vidas aceitando Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo nascendo. Embora o apóstolo Pedro tenha sido aquele personagem que com coragem, com força, com ousadia, se levantou e trouxe aquela mensagem, fez aquela pregação que o Espírito Santo usou, alcançando mais de 3.000 vidas. Embora tenha sido ele esse canal, tenha sido esse o instrumento de Deus, nós temos um personagem no livro de Atos que foi encontrado pelo Senhor Jesus de uma forma sobrenatural. E é este personagem que Deus escolheu, que o Senhor Jesus escolheu para que o Evangelho, o poderoso Evangelho de Cristo, avançasse mundo afora, alcançasse mundo afora. E nós vemos exatamente sendo alcançado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus encontrando, buscando esse homem de uma forma tão extraordinária, inimaginável pela nossa mente humana. Saulo, o apóstolo Paulo, que logo seria transformado em apóstolo Paulo, ele vindo para Damasco com uma missão, a missão que ele exercia com excelência. Saulo exercia com excelência a missão que ele tinha, que era perseguir, que era matar, que era destruir. Ele era perseguidores. Paulo era assim o carrasco do povo de Deus. Paulo era o carrasco dos cristãos. E ele havia se munido de uma documentação especial, estava indo em direção a Damasco para
prender cristãos, para perseguir cristãos. E ele não sabia o que lhe esperava. Nós estamos falando de milagres. Milagres através do sobrenatural. Vamos encontrar, vamos descobrir os milagres na trajetória dessa história. Saulo estava vindo. Vamos acompanhar junto o processo desse milagre, o processo daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que Deus, através do Espírito Santo, faria na vida daquele homem que estava vindo com a consciência firme de que ele voltaria com cristãos presos, enjaulados, encurralados. Mas mal ele sabia. Quando ele chega em uma determinada altura ali na estrada de Damasco, ele ouve uma voz que, assim, quando eu leio esse texto, eu viajo no tempo, dá a impressão assim que eu vou até o caminho de Damasco e eu quero ouvir aquela voz. Eu não sei se a voz veio com potência, se aquela voz veio com mansidão. Uma coisa eu sei, aquela voz veio cheia de amor. Potente ou não, com mansidão ou não, uma coisa é certa, foi uma voz cheia de amor. Paulo estava vindo com seus companheiros e ele ouve. Primeiro, ele vê uma luz muito forte vinda do céu. Ele olha e enxerga uma luz muito forte. E o impacto daquela luz o derruba do cavalo. Ele é jogado ao chão. E quando ele está no chão, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginem Saulo, meus queridos, naquele momento. Eu estou convidando você para viver esse momento, para que você se transporte comigo para esse momento, para que você entenda, para que você sinta a veracidade dessa história, a veracidade do milagre da salvação acontecendo na vida de um homem que era puro rancor, que era pura dureza, que era pura maldade. E essa voz vem a ele: por que você me persegue, Saulo? E ele devolve uma pergunta: mas quem é? Quem é? E aquela voz responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E quando Saulo se dá conta, ele ouve a voz dizendo para ele: levante e entre na cidade. E quando Paulo se levanta, ele se dá conta que ele está totalmente cego. Lembrem-se que nós estamos falando de um homem que tinha toda vivacidade, um homem que era acostumado a comandar, um homem que era acostumado a determinar, dar ordens, homem que era acostumado a prender com maldade, com dureza, homem que era totalmente independente. A partir desse encontro, a partir daquela luz que toca os seus olhos, aquela luz que vem sobre ele, aquela voz que fala com ele, de repente, esse homem está totalmente vulnerável, totalmente dependente. O Senhor disse para ele entrar na cidade. Para que ele entrasse na cidade, ele dependeu daqueles homens. E o texto bíblico nos conta, nos diz que aqueles homens que acompanhavam o apóstolo Paulo ouviram aquela voz.
Aquela voz não foi ouvida somente por ele. Aquela voz foi ouvida pelos seus companheiros, foi ouvida por aqueles que recebiam ordens de Saulo. Estes homens ficaram, diz a Bíblia, que eles ficaram atônitos, que eles ficaram extasiados. Mas eles pegaram Paulo, levantaram, já estou chamando Paulo de Paulo, porque ele foi transformado e passou a se chamar Saulo. No decorrer da leitura, vocês vão encontrar isto. E ele entrou ali na cidade de Damasco e ficou na casa de Judas. Nesse meio tempo, vejam, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para vocês verem todo o processo dessa ação de Deus. Eu estou detalhando para vocês o processo. É uma história que, se você é um crente convertido há muito tempo, um crente habituado a ler a Bíblia, você conhece a história de Saulo que se transformou em Paulo de ponta a ponta, de cabo a rabo. Quem foi, como ele foi alcançado, você sabe. Mas você já parou para pensar no processo de Deus para que Saulo se tornasse o Paulo que se tornou? Logo de início, olha a experiência deste homem. Ele se depara com o próprio Senhor. É audível a voz daquele Senhor a quem ele perseguia. É audível essa voz. E ele obedece essa voz. Ele se levanta, é ajudado e entra em Damasco e vai para a casa de Judas e lá ele fica em oração. Paulo orando, meus irmãos. Aquele Saulo já ali transformado, a transformação, alguma coisa já havia acontecido na vida dele. E ele está ali na casa de Judas orando. E diz a Bíblia, diz o texto, que havia em Damasco um homem chamado Ananias, e a Bíblia o descreve como sendo um bom homem, um homem de temor a Deus, um homem temente a Deus. E o Espírito Santo vai, e o Senhor Jesus vai até Ananias e fala para ele: Ananias, vai até aquela rua chamada Direita. O Senhor dá o endereço, dá o nome da rua. Vejam os detalhes. Vai àquela rua chamada Direita e lá você vai encontrar um homem de Tarso. E ele estará orando. Impõe-lhes as mãos. E eu quero parar aqui. Que nesse mesmo momento, em sincronia, quando o Senhor estava falando com Ananias, o Espírito Santo estava dando uma visão a Paulo. Paulo estava tendo a visão daquilo que Ananias estava ouvindo a respeito dele. Lembrem que Paulo estava orando, Saulo estava orando, e ele teve a visão no mesmo momento em que o Senhor falava com Ananias, o Senhor mostrava a Saulo o que estava acontecendo. Vai até ele, Ananias, impõe-lhe as mãos. E Ananias, ele ficou relutante e ele questionou ao Senhor. Eu já ouvi falar desse homem. Saulo é aquele homem que persegue os cristãos. Saulo, aquele que mata, aquele que persegue os santos, aquele que persegue os seus. É esse homem que o Senhor quer que eu procure, que eu imponha as mãos? E o Senhor está dialogando com Ananias, porque ele responde para Ananias: vá, porque eu o escolhi para ser meu instrumento, para levar o evangelho. Eu o escolhi
e ele vai experimentar o que é sofrer pelo meu nome. Essas foram as palavras do Senhor para Ananias. E Ananias foi. E Saulo estava em oração. E quando Saulo abre os olhos, ele ouve, porque ele não estava enxergando. Ele ouve Ananias entrando. A porta se abre e Ananias entra, tal qual ele estava vendo na visão dele. Ananias entra e lhe impõe as mãos. Mas a forma com que Ananias fala com o apóstolo, naquele momento, com Saulo, apóstolo, futuro apóstolo Saulo, foi de uma forma extraordinária. O Senhor me mandou, e mandou que eu lhe impusesse as mãos. E Ele mandou que você fosse cheio do Espírito Santo, que eu lhe impusesse as mãos, porque Ele te escolheu e você será cheio. Ele me mandou para que você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. E assim foi. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. Mas eu podia continuar com vocês narrando a história de Saulo até que ele se transformasse em Paulo. Mas a pauta da nossa aula de hoje são os milagres. Milagres é aquilo que acontece na nossa vida natural vindo de Deus, é a manifestação de Deus, é aquele que está além do natural. E se eu perguntar para vocês, nesse processo todo que nós discutimos até agora, qual foi e que parte nós podemos descrever desse encontro de Paulo até a chegada de Ananias? Qual ponto desse processo vocês escolheriam para detalhar como sendo milagre, para relatar como sendo milagre? De tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, nesse processo de Deus, no alcance dele a Saulo, o que você entende? Qual partezinha de tudo aquilo que a gente discutiu aqui como sendo um milagre? Um milagre. Nós estamos falando e estamos discutindo sobre milagres. Milagres no sobrenatural, milagres do sobrenatural, milagres através do sobrenatural. Quando nós lemos Atos, nós mergulhamos em uma história que é milagre de início a fim. Atos é milagre de início a fim. Atos é o retrato dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, nós encontramos o nascimento da Igreja de Cristo. Nós encontramos o nascimento de servos, grandes homens de Deus, que espalhariam a igreja pela face da terra. Nós encontramos a sustentação da igreja primitiva de uma forma extraordinária, que só o sobrenatural convenceria. A igreja primitiva, ela por si só se sustentava, porque de tudo aquilo que todos tinham, ninguém julgava que era só seu. Aquilo que era meu, se eu vivesse na igreja primitiva, aquilo que era meu era da Ellen, era do Walter, era de vocês que estão me assistindo. Aquilo que era da Ellen era meu, aquilo que era do Walter era meu, aquilo que era de vocês seria meu. E assim, ninguém passava necessidade naquele tempo. Isso é ação natural? Isso é ação do sobrenatural. Então, nós podemos dizer que
O livro de Atos é o marco zero, é o marco zero de onde tudo começa, de onde parte assim para a face da terra tudo aquilo que a Igreja de Cristo seria, tudo aquilo que os grandes homens de Deus seriam na face da terra. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós entendemos e vemos o livro de Atos como sendo, sim, o marco zero do sobrenatural para a Igreja de Cristo. Nasce ali o sobrenatural para a Igreja de Cristo na face da terra. E quando eu falo marco zero, eu sou remetida lá para a Praça da Sé. Quantos aqui conhecem o marco zero, lá na Praça da Sé? O marco zero é assim o ponto que descreve as quilometragens e que indica direções de todas as cidades, quilometragem e cidade das redondezas ali em São Paulo. Ele dá diretrizes, ele é um monumento e ele tem várias facetas. Cada faceta indica uma direção. Ele é um monumento geográfico, cheio de facetas, e cada faceta indica uma direção. Pensando nessa forma, nós podemos dizer que uma faceta do sobrenatural de Deus conduz, promove e gerou o encontro do apóstolo de Saulo com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Uma faceta do Espírito Santo nos dá diretrizes, nos dá condução para grandes milagres de Deus. Dá diretrizes para que cheguemos aos milagres sobrenaturais. Quando eu estava estudando essa lição, eu estava pensando sobre as duas vontades que se encontram, a vontade de Deus e a vontade do homem. Quando essas duas vontades se encontram e acontece uma sincronia, Saulo precisou ser derrubado, ele precisou ir ao chão. O velho homem ficou jogado ali naquele chão. E quando Saulo se levanta, a vontade dele se encontra com a vontade de Deus. E a partir daí, ninguém mais seguraria aquele homem, ninguém mais seguraria o poder que aquele homem levaria na sua vida. Ele sairia por todas as direções, de Jerusalém a Roma, diz a palavra de Deus. Paulo foi instrumento de Deus. Ele se dá um outro encontro tão poderoso ali na igreja, naquela igreja fundada, se dá um encontro de Paulo e Barnabé. Ainda Saulo, ele se encontra com Barnabé. E essa dupla se tornou uma dupla infalível de milagres. Eles espalharam milagres por onde eles andaram. Eles estavam cheios. Quando eles foram encontrados pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, que eles estavam na igreja orando. E o Espírito Santo de Deus falou: separem Paulo e Barnabé, e eu os enviarei. Separe Paulo e Barnabé, se encontrando. Esses dois se encontraram. Barnabé foi um grande companheiro de Paulo, porque Paulo, por conta da sua história, ele era rejeitado. Ele era rejeitado. E o testemunho de Barnabé dava comprovações de que, de fato, aquele homem, ele tinha sido transformado, tinha sido chamado. E vejam bem, eles estavam na igreja orando, quando o Espírito Santo de Deus disse
que os enviaria. Nosso lugar, o lugar de milagre, o lugar onde o sobrenatural é descoberto, é identificado para nós e em nós, o marco zero para que o sobrenatural ele nasça aos nossos olhos, é na casa de Deus. Se você tem em mente que você pode buscar a Deus só na sua casa, se você tem em mente que você alcança e tem tudo o que você precisa para a sua vida, o milagre que você precisa para a sua vida, tá bom aí na sua casa? Não se engane, porque a Bíblia está recheada de situações em que o Espírito Santo de Deus encontra, alcança, cura, revela, transforma dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Cuidado, que o nosso lugar é dentro da casa de Deus. Esses dois estavam orando quando foi dito: separem para mim, porque eles vão fazer a minha obra, eles vão fazer o meu milagre acontecer. Olha, irmãos, a partir da saída desses dois homens, quando eles chegaram em Chipre, uma amostrinha do sobrenatural de Deus, através da parceria de Paulo e Barnabé, se deu em um confronto com um mago. Vocês sabem o que é mago? Um adivinho, um mágico. Ele vem e confronta esses dois homens de Deus. Mas Paulo se levanta, exatamente aquele que perseguia os cristãos. Ele se levanta e determina, e Elimas, ele fica totalmente cego. O poder de Deus e a ação do Espírito Santo determinam, através de Paulo, a cegueira total desse mago, desse homem chamado Elimas. Aqui eles estavam em Chipre. Quando eles estavam na cidade de Derbe, a autoridade e a ousadia da a ação do Espírito Santo nesses dois homens, sobrenaturalmente, se manifesta. E Paulo dá ordem para um aleijado que se levanta imediatamente, que é curado. Paulo chega para ele com ousadia e fala: levanta, fique de pé. E assim aconteceu. Esses são os grandes milagres, aqueles que nós identificamos como sendo milagre. Lá numa outra cidade chamada Icônio, aqui aconteceu o maior dos sobrenaturais. A ousadia desses dois homens pregando ali alcança judeus e não judeus a crerem no poder do Evangelho de Cristo. E muitos foram alcançados e muitos tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Muitos naquele lugar foram salvos. Quando nós mergulhamos no livro de Atos, nós mergulhamos em um mar de milagres. Milagres que inúmeras vezes nós lemos e para nós era alguma coisa natural, era uma leitura natural. Nós lemos, adquirimos conhecimento, memorizamos histórias como a história de Paulo, memorizamos histórias como a história de Barnabé, como a história de Ananias, como a história de Pedro, que não sabia sequer falar, e o Espírito Santo o levanta e ele fala para uma multidão, e mais de 3.000 pessoas são salvas. E eu? E você que está me ouvindo? Por que nós vivemos de uma forma tão acomodada? Por que nós gostamos de enxergar o natural e nos contentarmos com o natural?
Por que nós nos contentamos em ler uma história como essa, que eu fiz questão de descrever o processo para vocês hoje? E nos contentar em saber que Paulo era um perseguidor, Paulo era um homem rude, mau, foi alcançado, foi salvo, aconteceu, conhecemos essa história e está maravilhoso, é uma história maravilhosa. O Espírito Santo falando com Ananias, ao mesmo tempo falando, mostrando para Saulo toda aquela conversa do Senhor com Ananias. Após 3 dias, a visão voltando a Saulo. São milagres que para nós olhamos com olhos naturais. E quando nós fazemos dessa forma, nós estamos limitando a grandeza de Deus. Nós estamos limitando a grandeza de Deus. Esses homens foram enviados, eles foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi levantado de uma forma tão extraordinária para que a salvação chegasse até você que está sentado aí na sua casa hoje. Às vezes nós nos deixamos levar pelas nossas dores, levar pelos nossos fracassos, levar pelos nossos momentos de dificuldades. Vejam bem, eu estou dizendo momentos, porque vão passar. Porque nós temos um Deus sobrenatural. Nós temos um Deus que age sobrenaturalmente. Por que escolhemos viver somente o natural, se nós podemos experimentar o sobrenatural na nossa vida? O sobrenatural é para nós, é para que nós experimentemos, é para que você experimente. Qual o milagre você teria para contar? Mas o maior milagre, o milagre dos milagres, é a salvação em Cristo Jesus. É ter o nome escrito no livro, é ter sido salvo pelo Senhor Jesus. O maior milagre na vida de Saulo foi o seu nome sendo escrito no livro da vida. A vida do apóstolo Paulo até o caminho de Damasco foi de dominador. A partir do caminho de Damasco, a vida dele foi a vida daquele que era totalmente dominado por Deus, totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. E eu desejo do profundo da minha alma que você abra o seu coração, que você abra os seus olhos espirituais, que você dê vazão para o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você é casa dele. Ele quer agir sobrenaturalmente na sua vida, na sua família. Ele deseja que você esteja na casa de Deus, onde você estará em comunhão com os irmãos, abrindo portas, escancarando portas para que Ele realize o sobrenatural na sua vida. Sentado e acomodado, nós viveremos uma vida somente no natural. E aquilo que o natural nos oferece não vem cheio de prazeres e alegrias do Espírito Santo de Deus. Não há maior milagre que a salvação do homem por Cristo Jesus. A salvação é o ponto de partida para os sobrenaturais. Naturais. Está confuso? Está confuso isso? A salvação é o ponto de partida para sobrenaturais naturais. O sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida natural. Eu preciso do sobrenatural de Deus. A Ellen precisa do sobrenatural de Deus, não precisa, Ellen? Walter precisa do sobrenatural de Deus, não precisa, Walter?
Você que está sentado aí, você que está me assistindo, você precisa da manifestação do sobrenatural na sua vida? Reconheça que o maior milagre, o maior sobrenatural já aconteceu para você. O seu nome foi escrito no livro da vida. E ele foi escrito no livro da vida para que ele gerasse vida. Nós somos sementeiras. Sementeiras. De nós tem que brotar sementes e mais sementes e mais sementes de salvação. Este é o maior dos sobrenaturais. O sobrenatural de Deus não está somente no cego que não enxergava e agora enxerga. O sobrenatural na vida de Paulo não foi ele perder a visão e nem foi a visão voltar a ele. Mas o maior sobrenatural na vida de Paulo foi ele ser encontrado pelo Senhor Jesus, a sua vontade, se encontrando com a vontade de Deus, permitindo que a vontade de Deus fosse soberana sobre a sua vontade. Este é o maior milagre da vida. Esse é o maior milagre e esse você já viveu. E se você já viveu esse milagre, quantos sobrenaturais você pode produzir? Nós somos sementeiras de Deus. Nós fomos plantados na face da terra para gerarmos vida na vida de muitos que estão mortos. Gerar vida para a nossa própria vida. Matar em nós a tristeza, os rancores, o espírito de desânimo, o espírito de derrota. Nós não fomos feitos, nós somos feituras de Deus. Eu sou o maior milagre de Deus. Somos feituras de Deus. E nós fomos feitos para reproduzir feituras de Deus. O sobrenatural de Deus tem que se multiplicar através de mim. E eu quero ser uma multiplicadora de sobrenaturais. Se você quer ser multiplicador do sobrenatural de Deus, levanta a mãozinha aqui no chat para mim. Levanta a mãozinha aqui. E eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Quero que a Eli me atualize, por favor, do tempo. O meu tempo já foi, mas eu não posso deixar de orar por você. E eu quero orar por você. Segura na mão de Deus aí. Faz de conta que a gente está de mãos dadas. Vamos unir forças diante de Deus. Nós podermos nos unir em oração através dessa tela é o sobrenatural manifestado. E em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e eu seguro as mãos de cada irmão que está assistindo comigo, Senhor. E eu te peço, Pai, deste poder que o Senhor me encheu um dia, do Espírito Santo que transborda em mim, aquele que o Senhor derramou sobre mim. Senhor, agora, dando as mãos aos meus irmãos, eu te peço que esse poder os alcance na casa deles. Senhor, que o Espírito Santo de Deus encha o coração de cada um, Senhor, e que o sobrenatural de Deus seja enxergado nas coisas naturais da vida, seja enxergado e seja visto como sobrenatural, que sejamos multiplicadores do sobrenatural, que cada um que está assistindo seja multiplicador do sobrenatural. Te louvamos, meu Senhor. Muito obrigada pelo teu poder dispensado sobre nós. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, que escolheu fazer morada em nós. Muito obrigada, porque somos sementeiras, meu Pai. Somos, Pai, aquele lugar onde o Senhor pode reproduzir sementes e lançar, porque os campos estão brancos, meu Senhor, precisando de pessoas que se levantem como ceifeiros. E nós nos apresentamos. Eu apresento cada um
Senhor, que está me assistindo neste momento, que se torne, que seja sementeira do sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, oramos agradecidos a Ti. Amém, amém e amém. Um beijo grande. Até amanhã na casa de Deus. E até sábado que vem para mais uma lição para você que está impossibilitado. Você que está possibilitado, eu te espero aqui. Um beijo grande.